Olá, esta é a aula número 3 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar corrigindo as questões referente à AP, avaliação da aprendizagem em processo, referente ao segundo bimestre, os conteúdos do bimestre anterior. Lembrando que nós estamos no terceiro bimestre e aí nós vamos fazer a correção das questões 11 até a questão 20. Aí na próxima aula, na semana que vem, nós terminamos a AP com a correção das questões 21 até a 26. Então na aula 3 nós vamos fazer a 11, que diz o seguinte: a borda da piscina de um condomínio tem um formato retangular e suas paredes são perpendiculares ao fundo. Perpendicular significa que forma um ângulo de 90 graus. Nessa piscina será instalada pela diagonal uma raia flutuante, cuja função será separar a região da piscina em duas partes para a realização de práticas esportivas distintas. No desenho abaixo, com indicação de algumas medidas, estão representadas a vista superior, no caso de cima, vendo de cima, dessa piscina e a posição da raia flutuante que nela será instalada. Então tá lá as medidas, 9 metros por 12, e aquela raia que vai dividir esse retângulo em dois triângulos retângulos, e esta raia aqui eu vou chamar de X, tá? Bom, continuando, de acordo com essas informações, qual deverá ser o comprimento em metros dessa raia flutuante que será instalada na piscina? Então, lembrando aí que é um tema parecido com uma questão que a gente fez anteriormente, se eu não me engano, a questão 3, que tem a ver com o Teorema de Pitágoras, né? Isso, ele deu duas medidas, pede para a gente calcular a terceira dentro do triângulo retângulo. Então, já aplicando o Teorema de Pitágoras, ficaria x ao quadrado igual a soma das outras duas medidas também ao quadrado. 9 vezes 9 dá 81 e 12 vezes 12 dá 144, certo? Somando 81 mais 144, a gente chega que a medida x elevado à segunda potência é igual a 225. Com as alternativas, a gente precisa calcular a raiz, né, de 225, a única que sobra como possibilidade, porque termina com 5, então tem que ser um número também que termina com 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. Qualquer número que tenha a terminação 5 elevado ao quadrado também vai ficar 5, né? E 225 não pode ser, porque é um número igual, né? E a única que sobra por eliminação é o 15, né? 15 vezes 15 dá 225. Se você quiser, pode testar aí o valor, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Próxima. Também tema que já fizemos em questões anteriores dessa mesma prova. A soma e o produto das raízes da equação polinomial 4x ao quadrado mais px mais q igual a zero são, respectivamente, menos 2 e 4. Então, a gente vai aplicar aquela formulazinha que a gente fez da soma e do produto, não é isso? Os valores dos coeficientes p e q desta equação são, tá lá as alternativas. Nas questões anteriores, a gente usou a forma geral, ax ao quadrado mais bx mais q, mais c, e aí ele substituiu por p e q os valores, mas não muda nada, né? Eu vou usar a fórmula que a gente usou, menos b sobre a como a soma, que ele falou que é menos 2, e c sobre a, que é o produto, que ele falou que é igual a 4. Depois, no final, a gente faz a comparação, tá? Comparando com a forma geral, a gente identifica que o número que está no lugar do a é igual a 4. Então, o a aqui é 4. Eu vou substituir o a, vou começar fazendo o c primeiro, que é um pouquinho mais fácil ali, né? Então, fica c sobre a, como a é igual a 4. Então, fica c sobre 4 igual a 4. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, c é igual a 16. Agora, falta calcular o b. O b
é menos b sobre a igual a menos 2, substituindo no lugar do a o 4, fica menos 4, ou menos b sobre 4. Esse 4 ele está dividindo, quando está dividir, multiplicar, então fica menos b igual a menos 8, né? Menos 8 é o 8 negativo. Como a gente achou menos b, então a gente vai fazer igual a gente fez nas outras anteriores. A gente vai trocar aí o valor do b, que é b positivo. Obviamente, vamos trocar o valor do menos 8 também, que vai ficar 8 positivo. Então, o valor do b é igual a 8 positivo. Como na equação aí que ele fez não tem nem o b nem o c, nós só vamos comparar aqui. Então, ó, o valor do b é igual a p, tá? Que é igual a 8 positivo. E o valor do c é igual a q, que é 16 positivo. Então, a única alternativa que tem isso daí é a alternativa I, tá? Que é o 8 e o 16, ambos positivos, tá? Certo. Questão 13, uma questão bem facinha. Vamos lá. Observe a figura representada em a malha quadriculada. Foi temas das aulas do CMSP, né? Uma coisa importante da gente observar é a base, né? A base tem 2 quadrados de medida ali daquela base. Aí nós temos que comparar e ver qual é a ampliação. O que significa ampliação? É uma figura que está maior, porém que obedece os mesmos formatos. Só para lembrar rapidamente aqui, ó, eu vou pegar o quadrado que está ali comparando, que eu acho que é fácil de a gente identificar. Repara que é um quadrado na parte de baixo e um triângulo equilátero. Então, o quadrado mede 2 por 2, e aí a gente compara, vê qual é a figura que está maior, mas que representa a mesma coisa, certo? As figuras que estão maiores estão representadas na alternativa C e na alternativa I, né? As outras são o formato diferente. E aí, por que não é aí? Aí a gente percebe que não é um quadrado na parte de baixo, e sim um retângulo. Repara que é 4 por 3, tá vendo? Conta lá a parte da base, é 4 por 3. E aqui na alternativa C, que está à esquerda, você percebe que a parte de baixo é 3 por 3. Então, a alternativa correta é essa daqui, que é a C, que é a ampliação, aumentou, né? A D está igual à figura, só que é uma redução, diminuiu o tamanho da figura, e as outras não têm o mesmo formato, tá? Só um pouquinho parecido. Questão 14. Observe na figura abaixo os pontos que representam os afixos de um número complexo do plano Argand-Gauss. Lembrando, né, que o plano Argand-Gauss é a representação do número complexo, onde tem a parte real e a parte imaginária. Já veio uma falha aí nessa questão, né? Ele falou do plano Argand-Gauss, porém representou os planos representou o ponto nos planos cartesianos, né? No plano cartesiano, que é coordenada de x e y, tá? Mas pensando que é um número complexo, a parte do eixo de x é real e o y imaginária, tá? E ele quer saber qual desses pontos representa o afixo do número complexo 4 menos 3i, lembrando que o i é o valor imaginário representado pela raiz de menos 1, né? Qual é o valor possível da raiz de menos 1, que é representado por essa letra i, que é a abreviação imaginária. Coloquei de novo o gráfico aqui. O 4 representa o número real, ou seja, o eixo que está representado por x aí. E o menos 3, a parte imaginária. O único ponto que tem essas coordenadas, 4 vou colocar para x e menos 3 para y, aí, no plano cartesiano, né? É o S, né? O ponto S, tá? Que se você olhar, tá certinho aí as coordenadas para o plano cartesiano, mas na verdade tinha que ser para o plano Argand-Gauss. Tá errado essa questão aí. Mas pensando nessa ideia, a que melhor representa isso é a alternativa D. Bom, continuando aqui, questão 15. Em uma atividade escolar, o professor distribuiu aos seus
alunos sólidos geométricos e colocou em uma mesa algumas fichas com as características desse sólido. Cada aluno deveria selecionar as fichas que continham as características do sólido que recebeu do professor. Marta estava nesta aula e recebeu um cone para essa atividade. As fichas que estavam disponíveis para selecionar estão representadas abaixo. Então, das 6 fichas, nós temos que ver qual delas que representa o cone, tá? Então, mas só continuando. Qual dessas fichas contém as características que se adequam ao sólido que Marta recebeu para essa atividade, no caso, o cone? Então, a ficha 1 diz o seguinte: possui uma base única e circular, não é isso? A parte de baixo de um cone é um círculo, então essa daqui está correta. Ficha 2, possui um único vértice. Lembrando que o cone faz parte das famílias das pirâmides, que a parte de cima é um vértice, ou seja, um ponto só, tá? Então, essa daqui está correta. Possui 2 faces. O cone faz parte dos corpos redondos, ele não possui nenhuma face, tá? Então, isso daqui não entra como cone. Minha base é um polígono regular. Polígono regular são as formas geométricas que têm os seus lados iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. O quadrado, todos os lados iguais. Tá? O pentágono, e assim vai. No caso, não é, porque é um círculo. Sou um corpo redondo. Lembrando que os corpos redondos, isso aqui é verdadeiro, tá? São 3 formas geométricas que geralmente a gente estuda no ensino médio, que são o cilindro, o cone e a esfera, tá? Então, o cone também é um corpo redondo. E sou um poliedro, lembrando que a palavra poliedro é uma divisão de 2 coisas que vem do grego. Poli significa muito e edro, faces. Então, quando fala assim poliedro na parte de geometria espacial, ele quer se referir a uma forma geométrica que tem várias faces, tá? Por exemplo, o cubo. O cubo tem 6 faces, se encaixa nessa parte de poliedro, certo? O cone, ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo, tá? Então, a alternativa correta é as fichas que tem 1, 2 e 5, que é a alternativa B. Questão 16, observe os triângulos apresentados abaixo, aí tem os triângulos de 1 até 5, e ele quer saber qual desses triângulos são semelhantes entre si. Lembrando que a característica de semelhança é o seguinte, é que ele tem que ter os lados proporcionais, ou seja, vai aumentando ou diminuindo de uma maneira, de uma maneira que é o dobro, o triplo, ou diminui na metade, 1/3, assim vai. E a principal característica são os ângulos. Os ângulos também tem que ser igual, né? Ou no caso, iguais. No caso, o único triângulo que tem os mesmos ângulos, ou os triângulos que têm os mesmos ângulos, são os triângulos 1 e 3. E repara que tem lá os 70 e 55, não é? Que esse triângulo é chamado de triângulo isósceles, que tem os 2 lados iguais, tá? 2 lados iguais. O 1 e o 3 é o mesmo ângulo, só que ele está rotacionado, tá vendo? Foi feita uma rotação, um giro nele. Os outros ângulos, nenhum deles são iguais, tá? Então, a alternativa correta é que tem a 1 e 3, que é a alternativa A. Observe a expressão apresentada no quadro. Então, é menos 3 elevado a 2, mais 5 vezes 2 e 27 elevado a 1/3. Qual o resultado dessa expressão? Eu fiz aqui algumas coisas para poder facilitar o cálculo. Primeiro, copiei ela aqui, né? E fiz o cálculo primeiro da potência e a parte de cima. E o 27 eu transformei em uma potência de 3, porque 27 eu consigo escrever como 3 elevado à terceira potência. Só para lembrar, 3 elevado à terceira potência, a gente faz 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3 é igual a 27. Então, no lugar de 27, eu vou substituir 3 elevado a 3, porque a gente pode simplificar o expoente.
A potência de cima, que é menos 3 elevado a 2, que é menos 3 que multiplica 3 dá 9 positivo, e 5 vezes 2 costuma dar 10. Então, na parte de cima eu coloquei 9 positivo e 10, e 3 elevado a 3 no lugar de 27. Por que eu fiz isso? Aplicando a propriedade de potência da potência, que é um dos temas de revisão lá da folhinha de vocês, a gente consegue eliminar esses 3 aqui, né? Porque eu estou multiplicando e dividindo por 3. Então eu simplifico, vai ficar a mesma coisa que 3 elevado à primeira potência. Isso é uma maneira de fazer, tá? Logicamente que existem outras maneiras. Então na parte de cima vai ficar 9 mais 10 dá 19. E na parte de baixo vai ficar 3 elevado a 1, porque eu simplifiquei 3 com 3. 3 elevado a 1 costuma dar 3. Então, o resultado dessa expressão é o número 19 dividido por 3. 19 é um número primo, tá? Que não dá para dividir só por 19 mesmo, né? Então não dá para fazer muita coisa nesse cálculo e a alternativa C, a alternativa correta. Questão 18. Pedro comprou 8 unidades de conexões hidráulicas. Lembrando que hidráulica tem a ver com água, tá? E alguns tubos de cola especial que custavam ao todo R$ 48,00 em uma loja de material para construção. Então, somando as 8 conexões e mais os tubos de cola, que não falou quantos tubos que é, dá R$ 48,00. Nesta loja, o valor unitário desses produtos é o mesmo e corresponde numericamente à quantidade de tubos de cola especial que Pedro comprou. Bem complicado de entender isso daí, né? Então ele não falou que a quantidade de produtos que ele comprou, no caso produtos de cola, mas falou que o preço da cola e a quantidade que comprou de cola especial é a mesma coisa, numericamente igual, representa igual. Ou seja, o valor unitário das colas também é a mesma coisa que o tubo de cola, é a mesma quantidade. Por exemplo, se o preço da conexão custa R$ 5,00, é a mesma quantidade que o tubo de cola que comprou. Ele falou que é isso aí, o valor unitário é o mesmo, que corresponde numericamente à mesma coisa. Qual é o valor unitário dos produtos que Pedro comprou? Fácil, né, de responder. Então eu montei primeiramente o seguinte, ó. Eu coloquei 8 vezes C, porque ele não falou o preço da cola, da conexão, e eu chamei de X a quantidade de colas que ele comprou. Eu coloquei o T para representar o tubo. Tá? E nós vamos substituir esses valores para uma única incógnita, um único valor. Por quê? Se ele falou que o valor unitário é o mesmo, ou seja, o preço da cola e da conexão é a mesma coisa, e o número também é igual, então a gente pode representar isso tudo por uma mesma letra. Significa que o valor do C, o valor do X e o valor do T é o mesmo, porque ele falou que corresponde numericamente a igual, ou seja, o preço do tubo e de cola e da conexão é igual, e a quantidade também, ou seja, se o valor da cola for 10, a quantidade é 10 também e o preço unitário é 10, tá? É tudo igual. Então eu coloquei aqui do lado que o C é igual ao T, que é igual ao X também. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir tudo por X. O X já tem lá, no lugar do T eu vou colocar X também, porque ele falou que é igual. E no lugar do C eu vou colocar X também. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 8 vezes X, que é o valor do C, que ele falou que é igual. O X vai ficar X mesmo. E o T eu coloquei o X também. Para ficar tudo dependendo da variável X, aí a gente consegue calcular, tá? X vezes X vai dar X ao quadrado. E o 8x eu só copiei. Aquele 48 tá igual. Eu vou isolar colocando igual a zero, porque as equações do segundo grau a gente faz igualando a zero, que isso a gente chama de raiz, né? Raiz da equação, tá? Então, vai ficar dessa maneira a equação pronta. X ao quadrado, coloquei o expoente de maior valor primeiro, mais 8x menos 48 igual a zero. Dito isso, nós vamos fazer pelo método da soma e produto, encontrar qual é a solução para esta equação do segundo grau.
O A é igual a 1, certo? Lembrando que AX, né? Quando só aparece a letra ali, o valor do coeficiente A é igual a 1. O B é igual a 8 e o C é igual a menos 48. Identificando os coeficientes, eu vou substituir nas fórmulas que a gente já estudou, inclusive essa aula, menos B sobre A. Então, eu coloquei menos 8 dividido por 1 dá igual a menos 8. E C sobre A, ou seja, menos 48 dividido por 1, vai dar 48 negativo. Então, a soma das raízes, que é a solução da equação, dá menos 8, e o produto das raízes, ou seja, a multiplicação das raízes, dá igual a 48 negativo. Eu substituí os valores porque aqui a gente vai ter que preencher com valores que será a solução para o x, ou seja, o valor possível para x. Lembrando que nas equações do segundo grau, eu posso ter duas soluções e não uma só como a do primeiro. Então, nós vamos ter que combinar dois números somados que dão menos 8 e os mesmos números embaixo multiplicado que dá 48 negativo. Quais são esses números? Seria 4 e menos 12. Tenho 4 e devo 12, eu fico devendo 8, e se eu multiplicar 4 por menos 12, dá igual a menos 48, tá? Então, essa é a solução para a equação. Poderia fazer usando esse método ou a fórmula de Bhaskara também. Eu escolhi usar esse método que eu acho mais fácil para fazer. Então, a solução para a equação é essa, 4 e menos 12. Porém, como ele falou do preço da cola e da quantidade também, que nós estamos calculando que é o valor do x, que é o valor do c e o valor do t, só pode ser o 4 positivo. Eu não posso falar, por exemplo, que eu comprei menos 12 quantidades, né? Tem que ser um número natural, tá? Então, a única solução para esse problema é o A, que é igual a 4, tudo bem? Ou seja, o preço da cola é 4, o preço das conexões também é 4 e o número de colas que ele comprou, do tubo de cola, também é 4, tá? É isso, só um pouquinho mais difícil. Questão 19. Monique ganhou de aniversário uma coleção de 8 exemplares de livro. Todos esses livros eram do mesmo tamanho, tinham a mesma quantidade de páginas e foram embalados separadamente em embalagens iguais. Em 2 livros havia uma dedicatória para Monique, escrita pelo autor. Ao desembalar aleatoriamente, ou seja, ao acaso, escolhendo um qualquer, o primeiro livro, qual é a chance de Monique encontrar a dedicatória? Ora, ela tem 2 chances no total de 8, né, que é a parte da probabilidade. Lembrando que a gente representa geralmente em forma de fração ou porcentagem, que a probabilidade é calculada assim, no caso ele colocou como chance. Então a chance dela de achar um livro na primeira tentativa seria 2 no total de 8. Aqui a gente poderia simplificar, porque 2 e 8 é um número par e dá para dividir por 2, mas nessa questão preferiu-se utilizar o 2 sobre 8, né? Então não precisa nem simplificar, a gente já vai marcar direto aqui a alternativa B, tá? Então a chance dela achar a dedicatória é 2 no total de 8. O último exercício de hoje, não dá prova, tem mais algumas questões, mas vamos lá. Uma padaria utiliza como receita padrão 1.008 gramas de farinha de trigo para a produção de 24 pães de sal. Certo dia, esta padaria recebeu uma encomenda de 120 pães de sal, certo? Ou seja, aumentou a quantidade, tá? Consideravelmente. E os responsáveis por essa produção utilizaram a mesma receita padrão nesta encomenda. Quantos gramas de farinha de trigo foram utilizados para produzir os pães de sal desta encomenda? Bom, existem várias maneiras de fazer esse exercício, tá? Mas eu escolhi utilizar o método da regra de 3, que não é um método tão difícil, para poder fazer este cálculo aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó?
eu fiz 1.008 gramas correspondem a 24 pães, certo? X gramas igual a 120. Daria para simplificar aqui e tal, tá? Mas para encurtar tempo, eu já vou fazer direto aqui, ó. 24 vezes x dá 24x. E 1.008 vezes 120 é igual a um valor que nós vamos colocar aqui na barra de baixo, certo? 24 vezes x vai dar 120.960. Para encontrar o valor de x, basta fazer uma divisão. Qual é essa divisão? O valor do x vai ser igual a 120.960 dividido por 24. Fazendo essa divisão aí, você vai encontrar o número 5.040, que corresponde à alternativa D. Bom, então essa é a aula 3, referente aos exercícios aí da AP, tá? Faça os exercícios, posta aí, se tiver alguma dúvida, pergunta. E quem está querendo se preparar para Enem, ETEC, esse tipo de coisa, tenta fazer esses exercícios sem calculadora. Quem está fazendo só para conhecimento matemático, pode usar a calculadora à vontade, não tem problema algum, tá bom? Um abraço a todos, até!